Muito bem, alunos. Aqui, professor Sérgio. Nós vamos para a parte 2 da nossa primeira aula. Nós vamos agora falar sobre fluxogramas. Bom, fluxogramas, pessoal, são representações esquemáticas, diagramas, desenhos, tá? De um processo ou de um algoritmo. A gente viu alguns exemplinhos na primeira aula lá de algoritmos, né? Nada muito formal por enquanto, mas os fluxogramas são uma maneira de a gente representar aqueles algoritmos numa maneira de diagramas, uma maneira esquemática. Vantagens: a gente não se prende à língua nativa que está sendo escrita ou falada, tá? Então, num algoritmo a gente vai estar escrevendo em alguma língua, como no nosso caso em português, mas o fluxograma, por ser representado por diagramas, ele passa por cima desse detalhe de língua, né? Bom, esses são os principais símbolos do fluxograma. Claro que existem outros, né? Mas esse primeiro símbolo, ele representa início e final, tá? Aqui a setinha indicando o sentido do fluxograma. Olha como minhas setinhas são bonitas, né? Aqui, cálculos ou processamentos. Nós vamos usar muito esses três carinhas aqui, ó. O símbolo para representar entrada de dados e o símbolo para representar saída de dados, certo? Esse aqui nós vamos ver mais para frente, que é o símbolo utilizado para indicar tomadas de decisões. Nas primeiras aulas a gente não vai trabalhar com eles, tá? Bom, aqui um exemplo de um problema, descrição de um problema, tá? E o algoritmo dele, as etapas, ó. Como que eu faço a divisão de dois números, certo? Primeiro, vou receber esses dois números, que serão divididos. Aí na divisão a gente tem que fazer uma validação, né? O segundo número não pode ser igual a zero. Então a gente verifica, se o segundo número for igual a zero, não pode fazer divisão, tá? Se ele não for igual a zero, né, a gente faz a divisão e mostra o resultado. Esse é um algoritmo, tá? Aí pra gente resolver esse problema aqui, ó. Bom, e aí, como é que ele ficou? Ó, primeiro, o símbolo de início, tá? Aqui no final, escondido pela minha webcam, ficou o símbolo de final, de fim, tá? Aqui, ó, escondidinho, tá? Bom, aí aqui uma entrada de dados, certo? Aqui a tomada de decisão, a gente não vai detalhar muito ela por enquanto, mas ela é a seguinte, ó, uma comparação. Eu vou entrar com o número 1 e o número 2. Se o número 2 for 0, vem aqui para o sim, ó. Saída de dados, impossível dividir, tchau, fim. Se ele não for 0, dá para a gente fazer a divisão, tá? Então a gente vem aqui, faz um processamento, faz uma fórmula e joga, atribui essa fórmula para uma variável, para a variável d, né? Tá? Mais para frente eu vou explicar em outras aulas as variáveis, tá? Então aqui o número 1 dividido pelo número 2 vai ser feito esse cálculo e armazenado aqui na variável d. Aí a gente faz a saída de dados, que é o quê? Mostrar, imprimir, né, essa variável d. Bom, aí então vamos pegar um outro exemplo, tá? Faça um fluxograma para esse probleminha aqui, ó. Vamos escrever um algoritmo para calcular o valor de y como uma função de x, o y de x, né? Segundo a seguinte função, y de x é igual a 3x mais 2, um domínio real, né, dos números reais, tá? Quando a gente for ver a aula também de variáveis, a gente vai identificar aí também essa parte de números reais, números inteiros, tá? E posteriormente faça um fluxograma. Então vamos lá, galera. Primeiro, a gente pega esse problema, ó, e a gente vai identificar, vai fazer algumas perguntas e vai identificar algumas coisas. Qual o objetivo? Eu tenho que encontrar o nosso y ali, tá? Entrada de dados. O que o usuário tem que digitar para a gente conseguir resolver esse problema? Aí ele tem que digitar o x, ele tem que falar, o x vale 10, o x vale 30, né? Então essa aqui é a entrada de dados. O processamento. O processamento é a fórmula que a gente vai usar para resolver esse problema, né? O processamento a gente faz ali 3 vezes x mais 2 e atribui para a variável y. E depois a saída de dados é o valor de y, o resultado daquele cálculo. Então sempre trabalhando dessa fórmula, né? Dessa forma, né? Entrada de dados, processamento, saída de dados, como a gente viu na primeira aula. Bom,
Aí o algoritmo, então, início, entrada, processamento, saída, final, né? Então, como que ficou aqui, ó? Início, entrada de dados. Vou receber o X, o usuário vai digitar para mim. X vale 18, né? Processamento, que fórmula eu vou fazer? 3 vezes x mais 2 e vou atribuir, vou armazenar na variável, na caixinha de memória lá, chamada y. E depois eu faço a saída de dados, eu mostro o y, né? E aqui é o fim. Legal? Novamente minha webcam está em cima dele. Legal? Então aqui é a solução, ó. Etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem? Então é isso, pessoal. Aqui novamente as referências bibliográficas que a professora Michele utilizou para montar essa aula, tá? E até a próxima!